Bem-vindos ao módulo de documentos do nosso curso de planejamento de viagens. Nesse módulo documentos, nós vamos passar para vocês todos os documentos necessários para fazer a sua viagem nacional ou internacional. Então a gente vai passando cada ponto aqui, explicando no maior número de detalhes possível, e sempre que necessário a gente vai fazer um vídeo também mostrando o site. Então, por exemplo, o Portal Consular é um site muito importante do governo, lá tem muita informação útil. Então depois eu vou mostrar para vocês como entrar no site, quais as informações que tem lá. Então nós vamos passar agora ponto a ponto de documentação, que é um módulo muito importante. Assim, todos são, mas esse de documentação é muito importante. E sempre que a gente for pesquisar sobre documentação, tome muito cuidado na hora da pesquisa. Faça pesquisa sempre nos sites oficiais, porque muitas vezes você vai fazer pesquisa no Google e cada local, cada blog escreve uma coisa diferente, acaba ficando na dúvida. Então, na dúvida, procure sempre os sites oficiais, manda e-mail para as embaixadas, né? Que são as melhores pessoas para responder com propriedade para vocês quais são os documentos necessários. Mas aqui, como a gente disse, nós vamos passar mastigadinho para vocês, para quem está começando do zero, planejando sua viagem. Então, escolheu o seu destino, chegou na parte de documentação agora. O que eu preciso fazer? Bom, vamos começar com as viagens nacionais. Eu sou de São Paulo e eu quero conhecer Fortaleza. Eu sou de Fortaleza, eu quero conhecer Gramado. Qual é o documento que eu preciso? Você precisa de um documento com foto, RG ou CNH para você poder pegar o seu voo para viajar. Mesmo que você viaje de carro, é necessário ter sempre um documento com você e com as pessoas que viajam com você. Para quem vai viajar para a América do Sul, existem 9 países que não precisa nem de passaporte para a gente viajar. O brasileiro ele tem entrada livre nesses países, só precisa levar o RG. Vale destacar que o RG tem que ser o RG civil, não é aceito nenhum outro documento a não ser o RG ou o passaporte. Então, se você já tem um passaporte, você consegue entrar em todos os países com o seu passaporte. Mas se você não tiver um passaporte e não quiser tirar, não tem problema nenhum. 9 países aqui da América do Sul, a gente vai mostrar a lista dos 9 para vocês, que vocês podem entrar sem nem ter um passaporte. Foi assim que a gente visitou a Argentina e o Uruguai, nem passaporte ainda a gente tinha. E agora vamos falar sobre passaporte. A Paula explicou aí, né, que para voos nacionais e para América do Sul, para aqueles países específicos, não precisa do passaporte. Agora, quando você for sair do Brasil e não for visitar esses países da América do Sul, você precisa tirar o seu passaporte. Então, como que tira o passaporte? Pela Polícia Federal. Então tá linkado no módulo o site, e nós vamos mostrar também como navegar pelo site, onde que clica para tirar o passaporte. O processo é bem simples, né? É simples, parece ser complicado, mas não é. Então, como a gente já tem o passaporte, a gente não vai conseguir solicitar um outro, mas a gente vai mostrar aqui no site passo a passo, até onde a gente conseguir. Eu acho que quase dá para finalizar ali o processo, então a gente vai mostrar certinho como solicitar o seu passaporte. Então, para qualquer voo internacional, tirando esses 9 da América do Sul, o passaporte é o seu documento de identificação. Tome muito cuidado com isso. O passaporte é você, é o seu único documento. Tenha sempre o passaporte com você. Não deixe o seu passaporte em qualquer lugar. Não entregue o seu passaporte para qualquer pessoa. E tenha isso em mente, né? Fora do Brasil, o seu RG, a sua CNH, o seu CPF não serve para nada. O seu documento de identificação é o seu passaporte. Isso aí, isso que a Paula falou é super importante. Sempre saiam com o passaporte com vocês. Não deixe o passaporte em nenhum lugar. E saibam que é normal, alguns lugares, solicitar o passaporte de vocês. Por exemplo, vocês vão fazer o check-in num hotel. O hotel vai solicitar seu passaporte. Talvez ele vai tirar uma cópia ali e já vai te devolver.
quando você vai alugar um carro, eles vão solicitar seu passaporte e tal. Vamos supor que você vai para um país e vai alugar uma motinha. Esse lugar fala, deixa seu passaporte como garantia aqui. Não deixe, não importa. É melhor não alugar essa motinha, né, Paula? E não deixe o passaporte. Pode deixar uma cópia para eles lá, mas sempre carregue com vocês e nunca entreguem para ninguém. Nunca deixem o passaporte com ninguém. E aí você já tem o seu passaporte, você quer ir para um país e surge aquela dúvida, será que eu preciso de visto? Então, para não ter dúvida, a gente vai deixar aqui para vocês o site do Itamaraty. Ele tem uma lista de todos os países dizendo se precisa de visto ou não. Se não precisa de visto, quanto tempo o brasileiro pode ficar naquele país sem visto? E se precisa de visto, também quanto tempo o visto é válido. Sempre consultem no site do Itamaraty, nunca deixe isso para depois, porque o visto é uma das coisas mais complicadas e mais demoradas de se conseguir, principalmente o visto americano, ele é bastante chatinho de conseguir, então olhe sempre nesse site, olha lá se você precisa de visto ou não. Existem alguns países que o visto ele é dado antecipado, como é no caso dos Estados Unidos. Você recebe um visto, né? Estados Unidos, Japão, China, você recebe um visto e você pode visitar aquele país por X anos. E existem vistos que é dado no momento da entrada, que foi o nosso caso da Tailândia. No momento que você entra na Tailândia, eles te dão o visto de entrada de turista. Então, sempre o seu visto vai ser um visto de turista, tá? Nós estamos aqui ensinando vocês a planejarem a sua própria viagem de turismo, então o seu visto sempre vai ser de turista. Bom, próximo item agora, passagem de retorno ao Brasil. O que é isso? Quando você vai visitar um país, é recomendável que você tenha a passagem já comprada de retorno ao Brasil, mostrando, quando você for dar entrada no país, mostrando que você já tem data para voltar. Normalmente não é obrigatório que você tenha isso, mas é recomendável que você já vá com a sua passagem comprada. Porque vamos supor que você chega lá e o oficial de imigração pergunta tal, você pode mostrar que você já tem a passagem comprada, então você não vai ter problemas para entrar no país. Eles pedem a passagem que é para ter certeza que você não vai querer ficar lá no país trabalhando como imigrante ilegal. Então, apesar de nem todos os países obrigarem ter essa passagem de saída, é sempre bom, né, ter ela já comprada. Assim, você pode escolher ir para um determinado país e não comprar a passagem de retorno ainda, deixar para comprar lá, só que é recomendável que você já vá com ela comprada. E a gente está dando aqui essa recomendação porque nós estamos falando sempre sobre viagens turísticas, né? É diferente os nômades digitais aí, a gente tem um outro esquema para fazer, mas sempre falando sobre viagem turística, a gente sempre recomenda ter essa passagem de volta para como o Rogério falou, o fiscal de imigração não achar que você está querendo ficar lá ilegal. E lembrando que nesse caso a gente está falando de passagem internacional, tá? E vamos supor que você vai conhecer dois países, você vai para um primeiro país e depois vai para um segundo país, que você tente ter a passagem de retorno para o Brasil da mesma forma. Vocês vão ver na lista de alguns países do portal consular que eles pedem hospedagem. Então o que é isso? Eles querem que você comprove que você já tem onde ficar, seja um hotel, seja pelo Airbnb. Então quando você for passar pela imigração, é importante também como documento você ter já o seu ticket de hospedagem pronto e já reservado. Lembrando que não são todos os países que impedem isso, por isso que a gente sempre recomenda olhar a lista, ler o que realmente é necessário. Então, se tiver lá na lista que o fiscal de imigração ele pode pedir isso para você, é melhor ter. Bom, seguro viagem. Muitos países é obrigatório você ter seguro viagem quando você vai visitar. Alguns países não é obrigatório, é recomendável. Mas a nossa opinião, né, Paula, quando você for visitar um país, independente desse país solicitar ou não, faça o seguro. Por quê? Pensando no imprevisto, tá? Vamos supor, pelo amor de Deus, você vai em algum país, você se machuca
e quebra uma perna, quebra um braço. Você vai ter todo o custo para hospital, tratamento, e se você tiver o seguro viagem, o seguro cobre tudo isso, inclusive imprevistos maiores, tem uma cobertura bem alta. Depois eu vou mostrar para vocês no detalhe, mas Europa normalmente são 30 mil euros, Estados Unidos 40 mil dólares, então é importantíssimo vocês terem seguro viagem para quando for visitar um país. É importante ter o seguro viagem também, porque além dele cobrir emergências médicas, hospitalares, ele cobre extravio de mala, atrasos de voos, a gente tem que mencionar aqui, mas também cobre translado funerário. Lógico que há seguros e seguros, você tem que analisar exatamente o que cada seguro te entrega para escolher o melhor para a sua viagem, mas se não ficou claro ainda, vamos falar de novo, não viaje sem seguro viagem, porque a gente conhece casos de pessoas que tiveram problemas e que o custo hospitalar ficaria mais caro do que a viagem toda que a pessoa estava fazendo. Então, dependendo do país, né, a gente pode ter aí um grande problema financeiro se precisar de ajuda médica e não tiver o seguro viagem. Eu lembro bem aqui de um caso específico, inclusive até saiu na televisão, de um casal que foi para Capadócia, lá na Turquia, andar de balões, e o balão, na hora de descer o cesto, bateu com tudo. O pessoal parece que quebrou perna, tal, e não tinha seguro viagem. O valor ali do custo hospitalar, do tratamento, ficou maior do que a viagem. E como contratar um seguro viagem? Nós sempre contratamos o nosso seguro viagem pela Seguros Promo, é nosso parceiro, é uma empresa super séria, super confiável, tem um ótimo atendimento, então nós vamos deixar linkado aqui no curso. E basicamente, para contratar, o que você precisa informar? Você precisa informar o seu destino, quantos dias você vai ficar lá e se você vai praticar algum esporte radical, por exemplo, vou esquiar, pretendo andar de balão. Então, basicamente é isso que você precisa informar para contratar o seu seguro. Um outro documento que vários países pedem é que você comprove que você tomou uma vacina específica, né? A maioria pede vacina de febre amarela. E não adianta mostrar o cartão de vacinação que a gente tem aqui no Brasil. É necessário ter um cartão internacional de vacinação e profilaxia. E como que a gente consegue isso? Parece bastante complicado, mas também é super fácil, é tudo online. Você vai tomar a sua vacina e aí você vai fazer o pedido online. Nós vamos mostrar para vocês aí no site como faz o pedido, né? Mas basicamente o importante é que você tome a vacina obrigatória que o país destino que você está indo pede. Não vá sem, porque realmente não vai poder entrar, né? Na Tailândia, um exemplo, eles pediam a vacinação de febre amarela, então a gente teve que apresentar a nossa carteirinha internacional. Lembrando mais uma vez que onde você consulta se você precisa ou não de vacina e qual vacina você precisa tomar, sempre no portal do Itamaraty, lá na parte destinos. Então você clica e já vai ler se você precisa de vacina ou não. Próximo item de documentação, PID. O que significa PID? Permissão Internacional para Dirigir. Vamos supor, você quer ir para o Canadá e pretende alugar um carro lá. Então você precisa tirar a PID pelo Detran, e alguns países até acabam aceitando a CNH apenas, mas normalmente eles solicitam a PID. Informação importante: ao você levar a PID, você precisa estar portando a sua CNH também, tá? Então se você tiver PID e não tiver portando a sua CNH, normalmente eles não vão aceitar. E a PID nada mais é do que a internacionalização da sua CNH em outras línguas. Então você pode estar portando a sua CNH, mas a PID ajuda a outra pessoa a entender na língua dela as informações da sua carteira de habilitação. É mais do que ser importante para você conseguir alugar um carro, porque tem muitas locadoras que alugam sem, né, a PID. Se você for parado por um policial, ele pode dizer que ele não entende a sua CNH. Esse é o grande problema, né? A gente sempre pensa, mas alugar o carro, a maioria das locadoras aluga só com a CNH.
Mas tem esse problema da polícia. Então, se você for parado num posto fiscal, num policial, se você for atravessar uma fronteira de carro, você pode ter um problema se você não tiver essa permissão internacional para dirigir. Então, imagina só, né, na Tailândia, onde a grafia é totalmente diferente da nossa, você entregar a nossa CNH para o policial da Tailândia, ele não vai entender nada. Então você entrega a PID, que ali tem uma tradução na língua, em várias, né, muitas línguas, Isso. que fica mais fácil. Um outro documento que muitas vezes aparece ali na lista, né, do portal consular é a carta convite. E aí você pode estar se perguntando, o que é carta convite? Se você vai ficar em hotel, em hostel, Airbnb, você não precisa se preocupar com isso. Mas se você for ficar na casa de um amigo ou de um parente, é necessário uma carta convite. É essa pessoa dizendo à polícia de imigração que você vai ficar na casa dela e que ela se responsabiliza por você. Então você não vai ter aquele item lá, hospedagem, que a gente já comentou, porque você não vai ter o ticket de hospedagem, porque vai ficar na casa do amigo. Então a carta convite faz às vezes da sua hospedagem. E se você tem dúvida de como fazer essa carta convite, lá no módulo imigração a gente vai dar um modelo para vocês e vai explicar um pouquinho por que é importante levar essa carta convite. O último item agora do tópico de documentos são recursos financeiros. O que seria isso? É importante você estar portando, por exemplo, uma cópia do seu lerite, o seu extrato bancário, até uma cópia da sua carteira de trabalho, porque no momento da imigração o oficial pode querer saber se você tem recursos para se manter no país ou se você não está querendo ficar ilegal lá para trabalhar. Então você mostrando o seu olerite, o seu extrato bancário e que você está trabalhando, né, com a cópia da sua carteira de trabalho, então muito provavelmente se ele solicitar você não vai ter problemas para entrar no país. Não se assuste com tantos documentos assim, tá? A gente está falando de todos os documentos importantes, mas a verdade é que dificilmente eles pedem mais do que o seu passaporte. Porém, como existe a possibilidade deles poderem pedir isso, é importante que você porte esses documentos no momento que você for passar na imigração. A verdade, né, que nem a gente falou, com a gente, por exemplo, dificilmente pedem mais do que o passaporte e a carteira de vacinação. Mas é sempre importante, mais uma vez, lembrar, se ele pedir, ele está no direito de solicitar esse documento, então você vai ter que mostrar. Parece muita coisa, muita documentação, mas até que é bem fácil de conseguir, né? Bem simples. Por precaução é bom levar. Pra gente, normalmente eles perguntam só para onde você está indo, quanto tempo você vai ficar. Eles nunca pediram pra gente mostrar comprovante de hotel e tal, mas a gente sempre tem, né, Paula? A gente sempre tem, é importante ter no e-mail ou impresso, porque se ele pedir você mostra. Então, reforçando, não deixem de visitar o portal consular lá em seu destino. Vou mostrar para vocês, tá? Quais são os documentos exigidos, como é a imigração, mas para vocês terem uma ideia. Quando a gente foi para a Rússia, existiam algumas particularidades, algumas burocracias, que o seu anfitrião precisava te registrar, eles te davam um documento no avião, que você precisava passar pela imigração, eles iam te devolver uma via e tal, e o seu anfitrião precisava ir lá tipo num escritório para registrar você, mas só se você for ficar mais de 7 dias úteis. Então, só para vocês terem uma ideia, as complexidades que pode existir em algum país. Quando a gente foi para a Rússia também, Paula, teve uma questão que se fosse quem fosse para a Rússia pela Bielorrússia só poderia ir se fosse de avião. Se for de trem, ônibus, carro, não entra. Mas isso a gente também só descobriu porque a gente foi pesquisar no site da embaixada, eu não lembro se foi da Rússia ou da Bielorrússia. Então assim, uma viagem não é brincadeira, né? A gente brinca durante o curso aqui, mas nesse momento o assunto é muito sério. Então é muito importante que você sempre faça pesquisas nos sites oficiais
né? Nem sempre aquele blog, aquele cara que é youtuber dá uma informação completíssima do que você precisa, né? É válido sim você sempre fazer as pesquisas, né, em blog, YouTube, mas os canais oficiais são os mais importantes. E se você encontrar alguma informação, igual a Paula falou, num blog, algum site não oficial, vá no site oficial, no portal consular, no site da Embaixada do Brasil no país que você está visitando, porque esse da Rússia, a gente entrou no site da Embaixada do Brasil na Rússia e lá estava escrito essa situação. Se você vier para a Rússia via Bielorrússia, apenas de avião. Então, se você não lê, você vai pegar um carro, um trem, um ônibus, você vai chegar na fronteira e não vai conseguir entrar. E vamos supor que lá tem uma falha e acabam te deixando entrar. Para você sair, você vai ter problemas também para se explicar. Uma outra coisa importante é, se te entregarem qualquer papel no momento da imigração, guarde isso até você voltar para o Brasil. Tudo que te entregarem de papel, né, guarda tudo. Ticket de avião, guardem. Guarda, porque vão falar assim, imagina, nunca pediram meu ticket de avião para nada. Pediram para nós na Bielorrússia. A gente foi, né, imigrar na Bielorrússia e eles pediram, eu quero ver o ticket do seu avião anterior. Então, guarda tudo, não custa nada, como eu disse. Naquela pastinha onde você tem os documentos guardados, vai colocando tudo ali junto e quando você chegar no Brasil, ou você joga ou você transforma isso em um quadro de lembranças, mas durante a sua viagem não custa nada, guarda que é melhor. Bom, e com isso a gente encerra o módulo documentos e até o próximo módulo.